Questionário de Direito Penal, parte geral, quarta parte. Certo ou errado? Questão 97, certo ou errado? No finalismo, apenas se observa as causas de exclusão de ilicitude no que tange à ilicitude. Resposta: errado. Isso era feito até o neoclássico. No finalismo, a ilicitude passa a ser observada de uma forma diferente. Ela passa a ser observada também no potencial consciência de ilicitude, na culpabilidade. Então, no finalismo, as causas de exclusão de ilicitude não são observadas apenas na etapa de ilicitude, antijuridicidade, também na culpabilidade. 98. Certo ou errado? Até o finalismo, as causas de exclusão da ilicitude eram exclusivamente objetivas, não possuíam qualquer elemento subjetivos. Resposta: certo. 99. Teoria do crime também. O agente que, enquanto em mata densa, observa seu desafeto incauto e insciente de sua presença. Assim, o agente acerta disparo certeiro e mortal no seu desafeto. Mais tarde, observa-se que seu desafeto estava prestes a estuprar uma pessoa. Houve homicídio? Aí uma comparação do sistema neoclássico com o finalista. Resposta: observar que o agente, na realidade, ele praticou uma conduta na qual preservou a liberdade sexual de terceiro. Todavia, o fez sem saber. Para o sistema neoclássico, o que importava seria apenas o resultado da ação, o sistema causalista. Então, a exclusão da ilicitude é objetiva, está assambarcada. No sistema finalista, há necessidade de elementos subjetivos nas causas de justificação. Ou seja, para o sistema neoclássico, com a interpretação do sistema causalista, você tem uma ausência de fato típico. Ou melhor, você tem uma exclusão da ilicitude. Já no sistema finalista, você tem o homicídio, sim. 100. Teoria do crime. O que seria a falácia naturalista? Sem teoria do crime, o que seria, abre aspas, a expressão falácia naturalista, fecha aspas? Resposta: é o nome que Luiz Greco deu para a ilusão da doutrina de que na natureza existiam juízos de valor, os quais têm soluções jurídicos penais. Então, falácia naturalista é apenas o nome que o Luiz Greco dá para a ilusão da doutrina de que na natureza existem juízos de valor, os quais têm soluções jurídico-penais. 101. De acordo com o sistema finalista, o sujeito que, aguardando desfecho trágico, compra uma passagem aérea, doa seu desafeto e, por fato completamente ignorado por ele, o avião se acidenta matando seu desafeto. Houve crime? Segundo o sistema finalista. Resposta: sim, uma vez que o finalismo só precisava observar a tipicidade objetiva, relacionando ação, nexo e resultado. 102. O sujeito que legalmente vendeu a arma na qual foi adquirida e usada a fim de cometer um crime, cometeu o fato tipicamente objetivo dentro do sistema finalista? 102. O sujeito que legalmente vendeu a arma a qual foi adquirida e usada a fim de cometer um crime, cometeu o fato tipicamente objetivo dentro do sistema finalista? Resposta: para o finalismo, o sujeito cometeu o fato objetivamente típico, pois na visão de Wälzel, o dolo representa o domínio do processo causal. O dolo representa o domínio do processo causal. 103. Quais são os dois elementos básicos da imputação objetiva? Quais são os dois elementos básicos da imputação objetiva? Resposta: é criação de um risco ilegal e é realização do risco com infração à norma. Criação de um risco ilegal e realização do risco com infração à norma. 104.
Certo ou errado? A teoria da imputação objetiva relaciona tanto o fato quanto os bens jurídicos a serem protegidos. Então vamos pensar. A teoria da imputação objetiva relaciona fato e bens jurídicos a serem protegidos. Resposta certa. A teoria da imputação objetiva pretende estabelecer a causalidade no âmbito, não no âmbito físico, porém no limiar normativo e valorativo da conduta humana. Ou seja, a imputação objetiva se prende à finalidade ou à intencionalidade, mas somente se houver um resultado naturalístico. 105. Certo ou errado? A imputação objetiva é incompatível com a concepção subjetiva do ilícito. Certo ou errado? A imputação objetiva é incompatível com a concepção subjetiva do ilícito. Resposta. Errado. A missão da imputação objetiva é estabelecer princípios complementares para a interpretação do tipo objetivo. Teoria da ação. 106. É possível a alegação de legítima defesa contra um sonâmbulo? É possível a alegação de legítima defesa contra um sonâmbulo? Resposta. Estado de espírito, como atos reflexos, força física irresistível, estado de inconsciência, que seria o sonambulismo, ou movimentos praticados durante o sono, são considerados ausência de conduta. Dessa forma, inexiste legítima defesa. O sujeito age em estado de necessidade. 107. Ainda na teoria da ação, certo ou errado, quando o hipnólogo usa sua técnica para sacar dinheiro da vítima hipnotizada em porta de caixa eletrônico, houve concurso de pessoas? Resposta. E aí, né, já imaginando que a vítima hipnotizada estaria obtendo dinheiro de terceiros, né, não dela própria, na segunda parte da pergunta ao respeito, quando a gente fala de concurso de pessoas. Mas a resposta é errado. Não pode ser concurso se tivesse hipnotizado nem o gerente do banco para sacar o dinheiro de terceiro. Sem conduta, não existe concurso. Não foi caso de autoria imediata. Foi a própria autoria direta do hipnólogo. 18. Pessoa jurídica é capaz de realizar conduta penalmente relevante? 118. Pessoa jurídica é capaz de realizar conduta penalmente relevante? Resposta. Ainda que grande parte da doutrina negue, como Zaffaroni, Pierangeli, Regis Prado, o STJ afirma que é possível e a própria Constituição demonstra essa possibilidade no artigo 225, parágrafo 3º, o capítulo que trata do meio ambiente. Essa discussão perdeu um pouco da força caso se observe num prisma de funcionalismo de Jacobs, quando o mesmo nega a necessidade da conduta e afirma que a norma penal como forma de conseguir obediência ao ordenamento jurídico. Observar que, atualmente, nem é necessária a responsabilidade penal da pessoa física para julgar a pessoa jurídica. 119. Certo ou errado? Ainda vigora o sistema da dupla imputação no entendimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica no STJ, ainda que encontre alguma resistência no STF. Resposta errada, justamente ao contrário. O STF já decidiu que não há necessidade mais do sistema da dupla imputação. O STF já decidiu isso e acabou sendo aceitado pelo STJ. O sistema da dupla imputação exigia ao menos a denúncia de pessoas físicas junto de pessoas jurídicas. Tal era o entendimento no STJ, até que o STF demonstrou um entendimento diverso, o que levou à mudança de posicionamento no STJ. 120. Teoria da causalidade, certo ou errado? A relação de causalidade é fundamental no direito penal, mesmo nos crimes formais ou de mera conduta. Então, a relação de causalidade é fundamental, mesmo em crimes formais ou relação de mera conduta. Resposta errada. Relação de causalidade só interessa em crimes materiais. Relação de causalidade só em crimes materiais. Certo ou errado? Não há causalidade naturalística na omissão, apenas sua imputação. Não há causalidade naturalística na omissão, apenas sua imputação. A resposta certa. Certo ou errado?
Para a imputação de Roxin, não prescinde a relação de causalidade física. Para a imputação de Roxin, não prescinde a relação de causalidade física. Certo. Para Roxin, a conduta deve apresentar relação com o resultado. Então, para Roxin, a conduta deve apresentar relação com o resultado. Então, para ele é imprescindível essa relação. 123. Como a relação de causalidade é descrita no nosso Código Penal? Como a relação de causalidade é descrita no nosso Código Penal? Resposta no artigo 13. Seguindo, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 124. Qual é o nome da teoria adotada pelo nosso Código Penal na relação de causalidade? Qual é o nome da teoria adotada pelo nosso Código Penal na relação de causalidade? Resposta é a teoria da conditio sine qua non. 125. Certo ou errado? A conditio sine qua non será utilizada com a devida cautela a fim de apurar a responsabilidade penal em qualquer tipo de crime quanto ao resultado. Certo ou errado, a conditio sine qua non será utilizada com a devida cautela a fim de apurar a responsabilidade penal em qualquer tipo de crime quanto ao resultado. Resposta errado. Só há relação de causalidade em crimes materiais onde houve a ação. 126. Funcionalismo. Certo ou errado? O funcionalismo de Roxin se afasta de valores e do ontológico. Resposta errado. 127. Teoria da imputação objetiva. Certo ou errado? A imputação objetiva vai além da causalidade física, fazendo agregar valorações jurídicas. A imputação objetiva vai além da causalidade física, fazendo agregar valorações jurídicas. Certo ou errado? Resposta certa. Certo ou errado? No sistema neoclássico, a ilicitude foi impregnada da lesividade. Certo ou errado? No sistema neoclássico, a ilicitude foi impregnada de lesividade. Resposta correta. No sistema neoclássico, a ilicitude estava impregnada da lesividade. 129, certo ou errado? O sistema funcionalista veio limitar a valoração do método neoclássico através de estruturas lógico-reais. O sistema funcionalista veio limitar a valoração do método neoclássico através de estruturas lógico-reais. Resposta: errado. Esse foi o finalista que veio mudar o sistema neoclássico. 130. De que modo a teoria da imputação objetiva modificou o tipo penal? De que modo a teoria da imputação objetiva modificou o tipo penal? Resposta: a teoria da imputação objetiva é filha do funcionalismo e apareceu impregnando de valores o tipo penal. 131. Qual é a grande diferença entre Roxin e Jacobs em relação ao ontológico e valorativo? Qual é a grande diferença entre Roxin e Jacobs em relação ao ontológico e valorativo? Resposta: a maior diferença nesse aspecto é que Roxin faz uma análise ontológica e valorativa, e Jacobs, por sua vez, observa exclusivamente o aspecto valorativo. 132. Quais são os tipos de normas penais não incriminadoras? 132. Quais são os tipos de normas penais não incriminadoras? Resposta: permissiva, explicativa, complementar e integrativa. Então, permissiva, explicativa é que define algum termo, pode ser o Código Penal no artigo 327, quando explica o que quer dizer funcionário público, Código Penal. Pode ser complementar, quando ela delimita a ação, a exemplo do artigo 5º, quando fala de lugar de crime. E integrativa ou de extensão,
quando ela viabiliza a tipicidade, como por exemplo o artigo 14.2. 133. Quais os tipos de interpretação da norma penal de acordo com o sujeito? Quais os tipos de interpretação da norma penal de acordo com o sujeito? Resposta. De acordo com o sujeito que interpreta, são 3 tipos: autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Autêntica, doutrinária e jurisprudencial. 134. Quais os tipos de interpretação de norma penal de acordo com o modo? 134. Quais os tipos de interpretação da norma penal de acordo com o modo? Resposta. São 6 tipos de interpretação da norma penal de acordo com o modo: gramatical, teleológica e histórica, sistemática, progressiva e lógica. Repetindo, de acordo com o modo, são gramatical, teleológica, histórica, sistemática, progressiva e lógica. 135. Quais os tipos de integração da norma penal de acordo com o resultado? Quais os tipos de interpretação da norma penal de acordo com o resultado? Resposta: 3 tipos: declaratória, extensiva e restritiva. Declaratória, extensiva e restritiva. 136. Na interpretação da norma pelo resultado do tipo extensiva, há possibilidade da extensão prejudicar o réu? 136. Na interpretação da norma pelo resultado do tipo extensiva, há possibilidade da extensão prejudicar o réu? Resposta. Há 3 entendimentos. 1. Nut. É indiferente, pois a interpretação apenas é para criar um padrão lógico. Por exemplo, 168, quando fala que é coisa alheia e é igual a coisa comum. Quando ele coloca coisa alheia, quando é igual a coisa comum, no 168 Código Penal. Na apropriação indébita, que ele fala apropriar-se de coisa alheia móvel. Então, coisa alheia é uma coisa, pode ser uma coisa comum, né? Segundo entendimento é que é impossível, pois o Brasil é signatário do Acordo de Roma. A exemplo, o STJ decidiu isso, que o excesso de exação não vale para multa. Então, o entendimento é do Nutt e Luiz Regis Prado, no sentido que isso é indiferente, uma vez que essa interpretação seria apenas para criar um padrão lógico. O segundo sentido diz que é impossível, porque o STJ mesmo decidiu, uma vez que o Brasil é signatário do Pacto de Roma. E a terceiro entendimento é do Zaffaroni, dizendo que depende, mas tem que ter uma restrição. Por exemplo, a arma no artigo 157, parágrafo 2º, 1, é qualquer objeto com potencial lesivo. 137. Quais os tipos de interpretação extensiva? Resposta. É a extensiva propriamente dita e é a extensiva analógica. 138. O que é a interpretação extensiva analógica? Resposta. É o caso no qual há sempre uma casuística e uma genérica. Exemplo: mediante paga ou recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Outro exemplo: sob efeito de álcool ou sob influência de qualquer outra substância de efeito análogo. Então, na interpretação extensiva analógica, você tem uma causa, tem explicitado uma casuística e uma genérica. 139. A possibilidade de se relacionar o crime de perigo real ou abstrato quanto ao tempo, ou seja, se classificar um crime de perigo real ou abstrato e relacionar isso de alguma forma, essa classificação, com o tempo. Resposta. Luiz Regis Greco afirma que o crime de perigo real pode se aferir o perigo após a conduta, ex post, ou perigo abstrato, quando o perigo é aferido enquanto a conduta é realizada, ex ante. Então, o crime de perigo real e crime de perigo abstrato, ele pode ser analisado, segundo Regis Prado, do seguinte aspecto: se o perigo vier após
A conduta é ex post. E se vier durante a conduta ser realizada, é ex ante. 140. Sobre norma penal complementar. Certo ou errado? A norma penal complementar pode ser portaria, decreto ou MP. Resposta: errado. Observar que se a MP só poderia se relacionar com uma norma complementar caso o núcleo da proibição não estivesse na MP. O núcleo da proibição seria o verbo. 141. Princípio da legalidade e taxatividade. Estender o conceito penal de documento a fim de abranger fita cassete seria analogia em Malam Partem? Estender o conceito penal de documento a fim de abranger fita cassete seria analogia em Malam Partem? Resposta. Tal caso foi decidido numa acusação de um juiz que destruía as fitas usadas para a instrução processual. Assim, observou-se que, na conduta, há um núcleo preciso e um halo marginal. Nesse halo há um espaço para interpretação e não para analogia. Isso foi decidido pelo TRF3. Então, nesse caso em pauta, ele decidiu que esse espaço para interpretação não seria analogia, colocou a fita também como documento, uma vez que o documento não poderia ser encarado como apenas as coisas que tivessem num mero pedaço de papel, até porque estamos no mundo digital. Caso decidido pelo TRF3. 142. Qual é a diferença entre analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva? Qual a diferença entre analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva? Resposta. Analogia não está no conceito. Interpretação extensiva está no conceito. E a interpretação analógica tem um núcleo preciso e o halo marginal. Quando eu estou falando analogia não está no conceito, indica que aquela comparação a ser feita não está no conceito. A interpretação extensiva está no próprio conceito da coisa, e na interpretação analógica tem aquele halo, tem um núcleo preciso e o halo marginal.